Oi pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é a estreia de um quadro aqui no canal que vai se chamar Vai na Bolsa? E eu falo um pouco mais sobre ele depois da vinheta. Bom, eu estou muito feliz de estar finalmente trazendo esse quadro aqui para o canal, porque esse foi o quadro que me estimulou até um canal no YouTube, que é um quadro basicamente de resenha de produtos. Porque assim, eu gosto muito de compartilhar com as pessoas a minha experiência com produtos. Não só com produtos de maquiagem, assim, maquiagem especial, porque é meu xodó, como vocês já viram, mas produtos em geral. E eu fico muito feliz quando as pessoas vêm me perguntar qual a minha opinião. Eu vejo que a minha opinião tem relevância para a pessoa comprar ou não um produto. Então, esse quadro tem essa intenção de ajudar as pessoas a comprar coisas que sejam indicadas para elas, a conhecer um pouco mais o produto antes de gastar, de investir seu dinheiro nesse produto em específico. E o mais legal desse tipo de resenha é que você pode analisar a categoria que tem mais importância para você. Às vezes você está procurando uma base que tenha uma cobertura melhor ou uma base que dure mais tempo na sua pele. Enfim, você pode analisar de uma forma mais específica para você, para o seu uso, para o seu gosto, para a sua intenção. Mas resumindo, esse vai ser um quadro de resenhas de produtos aqui no canal, em que eu vou utilizar algumas categorias para analisar o produto mais especificamente. As categorias vão ser apresentação, aplicação, cobertura, fixação, fragrância e custo-benefício. E eu vou dar uma nota de 1 a 5 em cada uma dessas categorias para depois a gente fazer a média geral e ver qual é a nota final desse produto. É isso, vamos deixar de conversa, senão eu vou passar 1 hora aqui falando só nessa introdução. Vamos começar a avaliação do produto, que para estrear, o produto que eu vou falar hoje é essa base da Vichy, a Derma Finish, que é a base de alta cobertura da Vichy. E vamos ler primeiro a descrição que a própria marca faz desse produto. Maquiagem corretiva, inovadora e única, oferece uma textura maleável com pigmentos altamente concentrados, 2 vezes mais que uma base tradicional, que permite cobertura uniforme e máxima cor. É indicada para cobrir imperfeições cutâneas leves, como relevo, olheiras e vermelhidões. Sua alta cobertura é proveniente do alto nível de pigmento e não possui efeito máscara. Possui efeito matificante, garantindo pele seca e uma duração de 16 horas. Proporciona uma hidratação de 24 horas e é livre de parabenos, comedogênicos e não possui perfume na fórmula. Apresenta fator de proteção solar 35. Como a gente observou, as marcas sempre vendem os produtos como se fosse aquela coisa revolucionária. Meu Deus, nunca existiu uma base como essa. Vamos ver se ela realmente cumpre o que promete. A primeira categoria que a gente vai analisar é a apresentação. E a base, ela tem uma embalagem estilo bisnaga, de plástico mesmo, com a bisnaguinha branca e a tampinha rosqueável preta. Essa embalagem é a embalagem antiga da marca, porque recentemente ela trocou toda a identidade visual dessa linha Derma Finish. E agora a embalagem da base é toda preta, a bisnaga e a tampinha são pretas e toda a tipografia é prata. Isso acabou deixando a base um pouco mais bonita, né? A embalagem ficou mais bonita, ficou aquela cara de base rica, né? Ficou mais elegante, mas em questão de funcionalidade não mudou nada. Ela continua sendo de plástico, ela continua tendo esse mesmo dosador, de base, assim, que na minha opinião eu acho bom. Eu gosto muito desse tipo de embalagem porque a gente consegue dosar bem a quantidade de base que a gente quer tirar. A gente aperta mais se quiser que saia mais, aperta menos se quiser que saia menos. Se sair demais a gente consegue colocar de volta, fazendo assim aquele movimento contrário. Então eu acho esse tipo de embalagem um bom tipo de embalagem. Ela tem 30 ml, embora ela pareça pequena. Eu vi várias pessoas comentando na internet que acharam essa embalagem pequena, mas ela tem 30 ml, que é a quantidade padrão de base. Vocês podem até ver aí nas bases de vocês, que normalmente é 30 ml, que tem mesmo em qualquer embalagem. Agora, uma coisa que me incomodou muito nessa embalagem, principalmente por ela ter mudado recentemente de identidade visual completamente, e eles não tiveram essa preocupação, que é essa base não tem nenhum visorzinho pra gente ver a real cor do produto que tá aqui dentro do recipiente. Ela só tem aqui um quadradinho, que eu vou tentar mostrar pra vocês, ó. Ela tem um quadradinho com a cor impressa, mostrando uma cor que seria provavelmente a cor que tá dentro do produto, mas que obviamente não se aproxima nem um pouco. Inclusive a cor que tá aqui no quadrado é muito mais clara do que a cor do produto. Então eu acho isso péssimo, porque essa base em específico, ela vende muito em farmácia, por ser da Vichy.
ela vende muito em farmácia. E normalmente em farmácia a gente não tem nem um produto provador pra gente testar na própria pele e nenhuma pessoa especializada para poder ajudar a gente a escolher o tom ideal de base, o tom ideal para nossa pele. Então a gente acaba tendo que comprar meio que na sorte a base. Outro ponto bem negativo é que essa base só tem 5 tons de cor de pele. E assim, muito pouco, né? Por exemplo, eu mesmo quando eu comprei o tom mais claro da paleta, que é o 15 Opal. Normalmente, o meu tom é o tom mais claro ou o segundo mais claro da paleta. Mas assim, essa base eu consigo usar tranquilamente. Mas, por exemplo, teve uma vez que eu viajei pra praia, levei essa base, e só porque eu me bronzeei só um pouquinho, eu não costumo me bronzear muito, porque eu não fico bronzeada, eu fico vermelha. Então, eu tinha me bronzeado só um pouquinho, e só por conta disso, quando eu fui usar, eu vi que ela já estava muito clara pra mim. E o próximo tom de base já é muito escuro pra mim. Então, isso já seria um problema. Se eu fosse muito pra praia, isso já seria um problema pra mim. Outra coisa que eu observei é que, como várias outras marcas, eles também não levam em consideração a questão dos subtons de pele. 2 marcas que eu vejo ter essa preocupação é a MAC e a Makeup Forever, que tem bases com subtons amarelados e com subtons rosados. Isso é muito legal porque isso facilita na hora da gente escolher o nosso tom de pele, da gente escolher a base com o tom mais próximo à nossa pele. Porque ainda que a gente não ache a base ideal, a gente consegue misturar uma base e outra e ir criando o nosso tom. E uma paleta com apenas 5 tons de pele, é óbvio que ele acaba descartando um nicho de pessoas muito grandes que jamais vão conseguir usar essa base só pela questão do tom. Principalmente o nicho Brasil, né? Porque a gente, com essa miscigenação tão rica, com tantos tons e tantos subtons de pele, é óbvio que vai ter muita gente que não vai conseguir encontrar o seu tom em apenas 5 opções. Então, por conta desses pequenos probleminhas, tanto o probleminha do visor como esse probleminha dos tons de base, eu vou dar nota 3 para a apresentação. A próxima categoria é a aplicação. E assim, na minha opinião, essa base ela tem uma textura bem agradável, porque não é uma textura nem líquida e nem tão grossa. Então ela é bem fácil de espalhar, ela é fácil de aplicar e é fácil de espalhar também. Ela não costuma acumular nas linhas de expressão, pelo menos não em linhas de expressão leves, que é o meu caso. Eu não tenho muitas linhas de expressão, eu não sei como ela se comportaria numa pele um pouco mais madura, mas acredito que ela se comportaria bem por conta dessa textura dela meio fluida. Então ela não tem cara de base que acumularia nas linhas de expressão. Ela é bem fácil de espalhar, como eu falei. Normalmente eu costumo aplicar primeiro com um pincel e depois espalhar com uma esponjinha. E eu acho ela muito fácil, ela flui bem no rosto, mas eu observei um probleminha nessa base no quesito aplicação. A cor dela oxida um pouco durante o processo de secagem. Ela muda de cor. Quando ela tá seca, quando ela tá molhadinha ainda, ela tá de uma cor. A gente tá aplicando a base no rosto, ela tá de uma cor. Quando ela seca, ela já muda completamente de cor. Isso é um problema para quem costuma construir camadas de base no rosto. Não é o meu caso, normalmente eu uso só uma camada e pronto, mas tem muita gente que eu conheço que gosta de construir essas camadas, e isso seria um problema. Assim, não é que isso impediria de você construir camadas, mas você só poderia construir as camadas enquanto a base ainda estivesse molhada, porque se você construísse camadas e esperasse ela ir secando, ia ficar com o rosto manchado, com certeza. Tem um ponto positivo nesse quesito, porque essa base demora muito para secar, muito mesmo, e principalmente se tratando de uma base mate. Enquanto ela não secou ainda, quando ela tá molhada, ela fica meio grudenta, sabe? Pra mim, que não construo camadas, é péssimo, porque eu gosto de fazer uma maquiagem rápida. Então, eu não tenho paciência pra ficar esperando a base secar e só depois que ela estiver seca, eu passar o corretivo. Eu gosto de espalhar e já ir direto pro corretivo. E eu não posso fazer isso, porque quando ela ainda tá molhada, até o fato de eu topar na minha pele pode manchar, pode tirar um pouco de base. Então, esse é um ponto positivo para quem constrói camadas, porque o fato dela demorar mais para secar te dá uma amplitude maior de tempo para trabalhar essas camadas. Então, tem que ver aí da experiência de cada um. Para mim, esse é um péssimo quesito, essa é uma péssima característica, que é porque é a minha experiência que eu tô contando aqui para vocês, mas para quem constrói camada pode ser um ponto super positivo. Bom, ela demora para secar, como eu falei, mas depois que ela seca, ela realmente tem acabamento mate, ela realmente fica bem sequinha, mas ela continua transferindo um pouco. Como eu falei, quando ela ainda tá seca, ela fica meio grudenta, transfere bastante.
mas depois que ela seca, embora tenha esse acabamento mate, eu ainda achei que ela transfere um pouco. Então, por conta desses probleminhas que eu falei, a nota para aplicação vai ser 3 também. A próxima categoria é cobertura, e essa é considerada uma base de alta cobertura sem construir uma máscara, sem fazer máscara, que é aquela sensação de que a gente tá com muito produto na cara. E eu acho que realmente essa base cumpre muito bem o que promete nesse quesito, porque com pouquíssimo produto a gente já consegue espalhar pelo rosto todo. Como eu falei, eu não vejo necessidade nenhuma de construir camadas com essa base, porque a pigmentação dela é muito, muito alta. E assim, é pouco produto mesmo, minha gente. Tipo, uma gotinha de produto a gente já consegue espalhar pelo rosto inteiro. Como eu falei, essa base tem uma cobertura muito boa e a minha experiência com ela foi maravilhosa, porque ela foi ideal para cobrir os meus problemas de pele, que são, em geral, espinhas, manchas de espinhas, vermelhidões, olheiras leves a moderadas. Eu não posso falar muita coisa a respeito de melasma, cicatrizes, olheiras mais agressivas, porque eu não tenho esse tipo de problema. Então eu tô falando aqui a respeito das minhas experiências. E nesses problemas que eu citei anteriormente, ela cobre muito bem. E essa base também, esse nome Derma Finish, ele é muito conhecido por cobrir tatuagens, né? Teve várias propagandas na época que ela foi lançada a respeito disso, de cobrir tatuagens. Mas assim, na minha opinião, quanto a isso, fica um pouco questionável, porque eu não acho que ela cobre tatuagem, eu acho que ela disfarça muito bem tatuagem, porque eu fiz um teste com ela e assim, para cobrir de fato a tatuagem, a gente precisa de 3 a 4 camadas, e aí já fica aquela coisa muito forçada, tipo aquela máscara realmente de produto. Então, eu não considero que ela cobre. Para eu dizer que ela cobre a tatuagem, ela precisaria cobrir na segunda camada no máximo. Na primeira ou na segunda. Mas eu tenho que passar 3 a 4 camadas de produto para não ver mais a tatuagem, então para mim ela não cobre. Mas ela disfarça muitíssimo bem. Então, como eu falei, nesse quesito cobertura, eu acho ela muitíssimo boa, mas eu não vou dar 5 pontos só por conta dessa questão da oxidação da cor e desse processo de secagem para quem constrói camadas. Eu vou tirar um pontinho por conta disso, nota 4 na cobertura. Próxima categoria é fixação, e essa base promete 16 horas de durabilidade. Mas assim, eu nunca passei 16 horas com essa base no rosto. O máximo que eu passei foi 8, 9 horas. E assim, nesse tempo eu fiquei realmente impressionada, porque ela realmente ficou muito bem. Durou muito bem no meu rosto. E olha que minha pele é muito oleosa, eu transpiro muito, mas ela segurou excelentemente bem. É claro assim que eu tenho que falar também uma coisa. Eu sempre uso essa base selando ela depois com algum pó, porque eu tenho esse tique, eu não consigo, mesmo usando base mate, eu sempre selo o rosto depois, porque é tique de quem tem pele oleosa. Quem tiver pele oleosa aí com certeza vai me entender. Mas ela segurou muito bem, porque eu comecei a observar que quando ela vai começar a desgastar, os primeiros lugares que ela sai é aqui na lateral do nariz e ao redor da boca, que são locais de maior movimentação. Então são locais assim que é ok que ela comece a sair por aí, mas eu tenho bases que eu observo que o primeiro lugar que começa a sair é aqui na olheira, desgaste logo na olheira, ou então na zona T. E eu achei que ela segurou muito bem na zona T, inclusive em dias quentes, e mesmo com a minha pele sendo oleosa. Mas assim, como eu falei, minha pele é oleosa, então essa foi a minha experiência de pele oleosa com essa base. Eu acho que quem tem pele normal, a seca, talvez, arrisco dizer que essa base possa craquelar um pouco. Então eu acho que vai ter que carregar um pouco mais na hidratação. Tipo, se você passa uma quantidade X de hidratante antes de passar essa base, você vai ter que dobrar essa quantidade para garantir que ela fique certinha o tempo inteiro e não comece a craquelar no decorrer do dia que você for usar essa base. Outra coisa é que eu não notei nada a respeito dessas 24 horas de hidratação que ela promete. Mas assim, eu também não notei nada contra, porque normalmente base mate irrita um pouco minha pele. Eu tenho uma pele oleosa, mas eu tenho uma pele muito irritável, muito sensível. E eu não observei nada, principalmente na hora de tirar a base, às vezes ela fica um pouco irritada, um pouco vermelha. Eu não notei nada usando essa base. Então, eu vou manter esse quesito neutro, porque eu não vi questão de hidratação nenhuma, mas também não vi irritação nenhuma. Então, pra mim, nota 5 em fixação. A próxima categoria é fragrância, e como a própria marca descreveu, essa base não tem perfume na fórmula, o que já é uma coisa muito positiva, e ela tem um cheirinho assim bem suave que me lembra protetor solar, e eu acho que é justamente por isso, porque ela tem protetor solar na fórmula. Então assim, é um cheiro bem suave,
não atrapalha em nada o uso, não vai irritar ninguém, não vai dar alergia em ninguém, é muito suave e só de não ter perfume na fórmula já é um ponto muito positivo para a base, então nota 5 em fragrância. E agora nossa última categoria, que é custo-benefício. Bom, antes de falar de preço, eu quero chamar atenção para algumas características dessa base que eu acho muito importante falar. A primeira é atentar para o fato de que essa é uma base feita por uma empresa que é especializada em cuidados com a pele, que é a Vichy. Ela não é uma base de uma empresa especializada em maquiagem, e isso é um ponto a se levar em consideração, porque a gente sabe que essa é uma base que não vai ter qualquer produto aqui dentro da fórmula se preocupando apenas com a estética, de como a base vai ficar no rosto. Ela se preocupa também com o pós-maquiagem, se preocupa com o cuidado com a saúde da nossa pele, e eu acho isso muito importante. Um exemplo é que essa base não possui parabenos na fórmula. Parabenos, para quem não sabe, são conservantes muito utilizados na indústria de cosméticos e que são produtos que fazem muito mal à nossa pele. Muitos deles foram considerados até substâncias cancerígenas e nessa base eles não trabalham com esse tipo de produto. Outra coisa também é que essa base não é comedogênica, ela não estimula o nascimento dos comedões, que são os famosos cravos, ou seja, é uma base muito indicada para quem tem problema com acne, para quem está em tratamento de acne, para quem tem pele muito oleosa, que já tem essa propensão a ter espinhas e cravos. Outro ponto muito importante dessa base é que ela possui fator de proteção solar 35, que é um fator muito alto e que já dispensa o uso do protetor solar. É um passo a menos na nossa maquiagem, é um produto a menos. A gente passa o hidratante e já vem direto para a base. Esse também é um ponto muito legal. Depois de falar tudo isso, vamos pro preço. Essa base é uma base bem cara, na minha opinião. Ela custa R$ 159,90. Uma base muito cara, principalmente se for comparada às bases nacionais. Mas mesmo as bases internacionais, ela chega a ser mais cara do que a base Studio Fix da MAC, por exemplo, que está em torno de R$ 130. Então, não tem como eu dizer que essa é uma base barata, ela é uma base muito cara, mas eu acho que essa questão que eu falei anteriormente, dessa preocupação com os cuidados, com a saúde da pele, essas características dessa base, é que acabam fazendo ela se tornar um pouco mais cara. Não é aquela base que é cara só por ser cara, só por ser da marca X ou da marca Y. Eu acho que tem um embasamento por trás para ela custar esse valor. Então, assim, é uma base, na minha opinião, que vale o investimento. Então, em custo-benefício, nota 3. Finalizamos a nossa análise. Nota final para essa base, 3,8. Essa é uma base, como eu falei, é uma base muito boa. Eu gosto muito dela. Eu indico muito ela, principalmente para quem está querendo investir em uma base boa agora, porque ela tem uma cobertura maravilhosa, uma duração muito boa na pele, inclusive em peles oleosas que tendem a desgastar mais rápido a base. Ela é uma base que se preocupa com os cuidados da nossa pele, não se preocupa só em ser bonita, se preocupa também com o pós-maquiagem, se preocupa com a saúde da nossa pele. Então eu acho que é uma base que vale o investimento. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês a conhecer um pouco mais sobre a base Dermafinish da Vichy e que eu tenha sanado as dúvidas de vocês a respeito desse produto antes de vocês adquirirem. Espero muito que vocês tenham gostado desse quadro e em breve vai ter mais produtos sendo resenhados aqui. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para ajudar na divulgação e também ativar o sininho para ficar sempre por dentro das novidades aqui da Bolsa Mágica. Um beijão e até o próximo vídeo!